Bom dia, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Como vocês estão? Está tudo bem? Tudo na paz de Deus na vida de vocês? Vamos dar início a um novo vídeo, né? Continuando a leitura do vídeo anterior, né? Em que o nosso tópico se diz no Apocalipse, revelações de esperança. Nós estávamos falando sobre as 7 igrejas, né? No vídeo anterior nós falamos um pouquinho, né? De qual é a condição espiritual da igreja de Tiatira, né? Do qual elas estavam passando por fornicação e adoração a ídolos, né? Relacionados assim pela Jezabel, né? Pela rainha Jezabel. Então, dando continuidade na leitura, hoje vamos iniciar com a seguinte leitura aqui, a seguinte pergunta. Que apelo comovente Cristo fez a quem está espiritualmente morno, né? Eu já estou aqui regido de minha Bíblia para a minha leitura, para a minha consulta, né? Espero que vocês estejam de posse de vocês, né? Para seguir também a sua leitura e melhor entender e interpretar os textos que aqui vamos ler, né? Então, que apelo comovente Cristo faz a quem está espiritualmente morno. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, nos relata sobre isso, né? Nos relata sobre isso. E vamos ver o que a Bíblia nos fala, né? Sobre isso. Eis que estou em pé à porta e estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e tomarei a refeição noturna com ele e ele comigo. Então, meus irmãos, o que quer dizer, né, estar morno, né? Estar fraco na fé, estar distante de Deus, né? Estar distante do Senhor Jesus Cristo. Então aqui, Deus nos faz uma interrogação, né? Do que seria o morno. E nos deixa aqui nas Escrituras, né? Que ele está à porta, né? E ele está batendo. Então, se nós abrirmos a nossa porta, se nós abrirmos a nossa vida, o nosso coração, ele vai entrar. E ele entrando, nós estaremos com ele e ele estará com nós. E o resultado disso é o que, meus irmãos? É a ajuda, é o apoio que vem do céu, é os livramentos, é a nossa energia vital que precisamos, é o nosso reforço nas orações, né? Então vamos sair dessa zona de conforto do qual muitos de nós nos encontramos. Vamos sair dessa zona de estado morno, né? Estado morno, que seria um estado que não é nem frio e nem quente. É o famoso no meio do muro, né? No meio do muro. Às vezes cambaleando para lá, cambaleando para cá. E ele nos pede que nos entreguemos a ele,
que abrimos a nossa vida, o nosso coração a Ele, porque Ele está aí, ó, todos os dias, batendo em nossa porta. E nós, por muitas vezes, não a abrimos para que o Senhor, nosso Deus, né, adentre em nossa vida. Então é isso que Ele quer, que saímos, né, desse conforto, dessa vida que por muitas vezes estamos, e nos entregamos a Ele, porque Ele tem muitas maravilhas, muitas coisas boas a nos oferecer, a nos entregar. Basta apenas nós decidirmos fazer isso. E continuando a leitura, né? Jesus aguarda a decisão de cada um. Ele não invade. Seu convite é para jantar ou cear conosco. Isso significa que Ele nos ama, que Ele nos chama a um relacionamento de comunhão com Ele. Cristo quer que você o aceite em sua vida. Atenda o apelo que Jesus Cristo faz em Apocalipse 3, né? Capítulo 3, versículo 20, que é o que acabamos de ler, né? E vou ler novamente para vocês, tá bom? E eis que estou em pé à porta e estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e tomarei a refeição noturna, com ele e ele comigo. E então, meus irmãos, continuando a leitura, foi o que eu disse a vocês, né? Abrindo o coração para que ele entre em sua vida e mude o seu ser. Muitas vezes, meus irmãos, deixamos de vencer, deixamos de crescer, deixamos de evoluir pelo simples fato de nos entregarmos a nossa vida, né, ao Senhor Jesus Cristo. Quantos são as maravilhas, quantas são as bênçãos que Ele está segurando em sua mão para derramar sobre a vida de todos nós. Mas o inimigo, ele consegue nos manipular a tal ponto que nos fazem tornarmos mornos, né? Por muitas vezes nos fazem tornarmos frios. Passamos não a acreditar nas Escrituras, passamos não a acreditar na Bíblia, nas palavras deixadas pelo nosso Deus, né? Para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento. Muitas vezes deixamos de ouvir alguém próximo a nós, que o Senhor Jesus Cristo coloque em nosso caminho para nos orientarmos, né? Por quê? Porque achamos que, por muitas vezes, estamos na razão, somos donos das nossas decisões e acabamos agindo sem entendimento. Quantas foram as vezes, não só comigo, mas às vezes com vocês, né? Que alguém, inocentemente, sem maldade, sem interesse, tentou se aproximar de você, né? Em algum momento da sua vida, e te passar uma palavra, e te passar uma orientação da Bíblia, né? Aí depois, passa-se um tempo, quando passamos a nos entregarmos a Cristo, passamos a seguir os mandamentos, as orientações, é que vamos começar a refletir
que em algum momento lá atrás, no passado, alguém tentou dizer isso para você. Alguém tentou mostrar isso para você. Só que às vezes lá atrás, naquela situação, ainda não era o momento. Às vezes não era o momento. Às vezes, naquele momento, nós estávamos passando por alguma outra situação, alguma outra provação, de que nos desviava, de que nos distanciava de ouvir e escutar aquela orientação que com certeza foi enviada por Deus, né? De alguma forma. Mas o importante disso, irmãos e irmãs, é que mesmo lá atrás, às vezes nós não escutando, não dando, né, atenção àquela orientação, àquela palavra, né, direcionada por Deus, por algum de seus servos aqui na terra, isso não quer dizer que ele nos abandonou. Pelo contrário, ele entende nosso coração, ele sabe o que pensamos, ele sabe o que estamos passando. De alguma forma ele tentou te orientar, ele tentou te conduzir. Mas devido à gravidade, às vezes, daquele momento, nós não tínhamos força, nós não tínhamos tempo ou inspiração para ouvir, né? Então, às vezes, a solução para aquele problema, para aquela prova, né, que muitos de nós estávamos passando, às vezes o Senhor Jesus Cristo, ele tinha a solução para você passar por aquela provação, para você vencer aquela provação naquele momento. Mas o inimigo, né, cauteloso e manipulador, muitas vezes tapa os nossos olhos, tapa os nossos ouvidos, né, e nos calam. Por quê? Porque o inimigo, ele fica possesso, ele fica irado quando ele vê que estamos seguindo um caminho correto, que estamos seguindo o caminho de volta a Deus, né? Que aquelas ovelhas que ele esparramou, elas estão voltando para a sua morada, para o local da onde elas pertenciam, né? Então o inimigo, ele vai tentar de todas as formas te manipular, tentar te distanciar do seu regresso ao seu Pai, né? Por isso que a igreja de Esmirna, né? E também a igreja de Tiatira, o inimigo, ele pegou pesado, ele pegou numa situação em que hoje muitos de nós estamos entregues, né? Que é a fornicação, que é a pornografia, né? É algo que está na cabeça de quase toda a sociedade, né? Quase toda a sociedade. Hoje, esse tipo de manipulação, a pornografia, né? Assim dizendo, ela está em todos os meios de comunicação, seja na TV, seja na internet, seja às vezes num rádio, numa música, né? Hoje temos muitas letras de músicas aí que incentivam de alguma forma você cometer a fornicação, de você cometer a traição, de você se vingar, dar o troco com a própria moeda. Por isso que devemos tomar cuidado, né? Porque conforme vamos lendo e aprendendo sobre os ensinamentos inspirados aqui por Deus, né, e escritos na Bíblia, nós vamos conseguindo entender e reconhecer
aonde estão esses erros, aonde estão estes pecados que todos os dias tentam nos conduzir à perdição. Então nós devemos tomar muito cuidado, muito cuidado. Se eu fosse falar para vocês de todas as situações, né, em que nos induzem a cometer um pecado e que nos induzem a distanciarmos cada vez mais do Senhor Jesus Cristo, eu ficaria um bom tempo aqui dizendo e ainda não ia dizer tudo, porque são muitos, muitos detalhes. E os principais deles são os pequenos detalhes, quando nós achamos que não é errado, quando nós achamos que isso é normal. É aí que está o verdadeiro perigo. Quando a nossa cabeça nos diz assim, ó, isso é normal nos dias de hoje, isso é comum, isso é simples. Lembrando, meus irmãos, que aos olhos de Deus, nada passa despercebido. Às vezes o que é normal para você hoje, às vezes o que é simples para você hoje, para o nosso Deus não é. Não é. Por quê, meus irmãos? Porque Ele não muda o seu conceito. Ele não muda os seus princípios. Ele é o verdadeiro de ontem, Ele é o verdadeiro de hoje e Ele será o verdadeiro de amanhã. Ele não muda. Todas as promessas que aqui na Bíblia se encontram escritas estão se concretizando. Não está mudando. Estão se concretizando. Então, se na Bíblia, se Deus nos prometeu a salvação, se Deus nos prometeu a vida eterna, isso vai acontecer. Basta apenas acreditarmos, né? Se Ele prometeu que esse mundo vai acabar, que haverá o dia final, o dia do julgamento, meus irmãos, pode esperar, que esse dia vai chegar. Vai chegar. Às vezes nós podemos não estarmos vivos aqui na terra, mas ele vai chegar. E quando esse dia chegar, mesmo que estejamos mortos aqui na terra, nós seremos ressuscitados para o nosso julgamento, para sermos julgados e vermos, né, se vamos ter direito à vida eterna e à morada no reino de Deus. Por isso, meus irmãos, sempre peço para vocês, vigiem, orem, refletem, analisem, que muitos são as formas de pecado que o inimigo está esparramando aqui pela terra. Só que também muitas são as formas que esse planeta Terra em qual vivemos, cada vez mais vão dizendo que isso é normal, que isso são as mudanças, a evolução do mundo. Quando na verdade, meus irmãos, com certeza isso são as mudanças. Com certeza isso são as evoluções que o inimigo está plantando aqui na terra, que o inimigo está cultivando aqui na terra. Porque conforme vamos nos aproximando de Deus, conforme vamos aprendendo e tendo conhecimento da palavra de Deus, o inimigo também vai tentando mudar as coisas para que venhamos a cair nas suas armadilhas. Por isso que devemos estar sempre aptos a, antes de tomarmos uma decisão, questionarmos para nós mesmos, pedirmos em oração para que o Senhor Jesus Cristo ilumine a nossa mente e nos mostre, de alguma forma,
se aquilo é correto, se aquilo é prudente ou não. Porque depois que cometermos o deslize, depois que desviarmos do que cometemos, né? E vir a cobrança, aí dá mais trabalho, dá mais trabalho. Porque quando cometemos algo errado e colocamos em nossa consciência que aquilo é normal, acabamos deixando criar raízes dentro de nós. E tudo que se cria raiz, ela é mais difícil de ser arrancado. Então, enquanto ainda é pequeno, enquanto ainda não há raízes, se conseguirmos analisar e ver que aquilo não é correto, é mais fácil arrancarmos de nós, arrancarmos do meio de nós e passar a não cometer mais aquele erro, aquela falha. Não é verdade? Meus irmãos, vou terminando a leitura de hoje por aqui. Encerramos, né? Encerramos esse tópico aqui, as 7 igrejas, né? Aqui nós falamos das duas principais, né? Que teve um contexto muito grande aí naquela época, né? Essas duas igrejas. Então vou terminando esse tópico aqui hoje. No próximo vídeo, vamos dar início e sequência, né? E o tópico será a maior de todas as guerras. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, a maior de todas as guerras, né? O que seria isso? A maior de todas as guerras, né? Então, meus irmãos, vou terminando por aqui. Espero que tenham gostado. Quem está vendo esse vídeo aí pela primeira vez, seja bem-vindo, tá bom? E Deus te abençoe e que seja de bom intuito, né? Esta leitura para o seu conhecimento. E para quem já vem assistindo, para quem já vem vendo os vídeos, né, que eu publico, eu agradeço, tá bom? Agradeço eternamente por estar aí junto a mim, adquirindo esse conhecimento. E também desejo que Deus abençoe a vocês, tá bom? Que também acompanhem esses vídeos aí. Meus irmãos, vou terminando por aqui. E que Deus abençoe a todos vocês e que em sua enorme bondade e misericórdia Ele nos conceda um ótimo dia, que Ele nos proteja e nos livre do laço e das armadilhas do inimigo, tá bom? Até o próximo vídeo.